Meu nome é Oswaldo Vitório, mais conhecido como Vado. Eu nasci no Horto Florestal, aquele tempo o Horto Florestal da Companhia Paulista, né? Meu pai trabalhava lá, era cocheiro, tinha colônia lá, tudo, eles trabalhavam lá no Horto. E o seu Gabriel era o administrador lá do Horto Florestal naquele tempo. E então, todo ano, no dia de São Pedro, ele fazia uma festa lá, sabe? Fazia fogueira, levantava mastro, sortava rojão, bombinha, fazia anisete, quentão, batata doce. E a gente ia lá assistir essa festa gostosa, muito bonita a festa do seu Gabriel. E lá eu fiquei, né? E lá tinha as duplas sertanejas daquela época, eu ouvia muito rádio. E eu ouvia as duplas sertanejas daquela época, Zique Zeca, também tinha Leonardo e Cunha Júnior, uma dupla daquele tempo, né? Campanha Cuiabano Salinho. E eu me apaixonei por música sertaneja desde aquele tempo. Vivi lá até uns 9, 10 anos de idade. Depois eu vim morar aqui na cidade de Cordeirópolis, lá na Vila Pereira. Vila Pereira, atrás da Papiro, antiga Papiros, agora é Ramezone, né? E aquele tempo era Papiros. E lá eu conheci o Beto Pinido, Zé Roberto Pinido, que ele tinha um bandolim de uma corda só, né? E eu, como era apaixonado por música, eu tinha uma vara de pescar e propus para ele trocar a vara de pescar com o bandolim. Eu dei a vara de pescar para ele, ele me deu o bandolim. E aquele de uma corda só. E eu tocava 2 músicas no bandolim. Daquela época, Zé Pequeno era um soldado de morte, batia na mulher e no tambor, né? E a outra era assim, ó. Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. E a turma gostava de ouvir eu tocar, sabe? E também lá eu conheci o Aparecido Calef, que veio ser depois o meu parceiro de cantoria, né? Ele já tocava violão, o Cido Calef, e cantava. E a gente começou a ensaiar na esquina da Papiros, naquele tempo, que hoje é Ramezone. E a gente formava rodinha lá de amigos, vinha bastante gente, os colegas daquela época, a gente ficava cantando moda de viola lá e eles ficavam apreciando as modas que a gente cantava na época, Tonico Tinoco, tá? E daí nós resolvemos fazer uma dupla, Brásio e Brasílio, e ficava cantando, ensaiando. Depois nós quisemos fazer um trio, então conhecemos o Hilário que morava na cerâmica da Duda, hoje Fragnani, cerâmica do Fragnani, lá no lago, né? E era a cerâmica da Duda. E ele morava na colônia lá e a gente ia lá ensaiar com ele. Umas 2 vezes por semana, nós pegávamos a bicicleta, eu e mais o Cido Calef, e ia ensaiar com ele lá na cerâmica. Ele na sanfona, nós com 2 violões e cantava. E daí nós resolvemos formar um trio, né? Chamou Trio Brasil. Brásio, Brasílio e Hilário. Trio Brasil na época. E nós começamos a cantar no programa Sertanejo em Limeira, na PRJ5, Rádio Educadora de Limeira. Aquele tempo, né? A Rádio Educadora de Limeira, aquele tempo era PRJ5, Rádio Educadora de Limeira, que ficava aí na Rua Santa Cruz, no 2º andar. No primeiro, embaixo tinha o cinema, chamava-se Cine Rádio. Embaixo o cinema, em cima a Rádio Educadora. E para a gente cantar na rádio tinha uma escada, sabe? A gente tinha que subir a escada, não tinha elevador, né? E a gente subia a escada, ia lá, fazia o programa, cantava lá no programa do Trio Canoeiro, na época. Acabava o programa, a gente descia a escada e vinha embora. No sábado, o Hilário vinha lá da cerâmica, trazia a sanfona. Eu morava aqui onde eu estudo do Vixson hoje. Aqui era uma casa onde eu morava.
E ele vinha de lá, da cerâmica, vinha aqui em casa de sábado, posava, dormia aqui em casa, e depois no domingo de manhã a gente levantava às 5 horas da manhã para tomar o trem das 6 horas que ia para Limeira, cantar no programa do Canoeiro. E assim ele dormia aqui, depois no outro dia, de manhãzinha, a minha mãe levantava, fazia um café para nós, e nós descia a avenida, ele com a sanfona e eu com o violão. E o Cido Calef tinha uma namorada em Limeira, e ele posava na casa da namorada, a gente se encontrava lá na Rádio Educadora. E aí todos os domingos eles faziam a mesma coisa. Ele vinha, posava em casa, de manhã a gente descia para a estação, pegava o trem das 5 horas, ia para Limeira cantar na Rádio Educadora no programa do Canoeiro. E naquele tempo tinha aqueles homens que vendiam revista no trem, sabe, esse livrinho de música. Na época tinha lá Zilo e Zalo, tinha Tonico Tinoco, Zico e Zeca, e eu comprava, eu gostava do livrinho, e eu comprava no trem, eles vendiam, eu comprava o livrinho para aprender as músicas. Daí a gente ia lá, cantava no programa, no outro dia, depois da hora que acabava o programa, a gente descia a escadaria da rádio e vinha embora. Depois meu pai, ele resolveu dar uma viola para mim de presente, para me cantar. E então meu pai convidou para ir em Campinas, numa loja de instrumento, e para mim escolher uma viola. Então eu fui com meu pai em Campinas, eu escolhi uma viola da marca Delvecchio, uma das melhores marcas da época, sabe? Delvecchio, marca boa. E viemos embora. Daí a gente, durante a semana, a gente ensaiou bastante com a viola, aqui eu, com o Brásio, e o Cido Calef e também Hilário. E depois, quando foi no domingo, eu comprei a viola na semana. Quando foi no primeiro domingo que eu fui cantar com a viola na Rádio Educadora, subimos a escada, chegamos lá em cima, fizemos o programa, cantamos, tudo beleza, sabe? Quando terminou o programa, a gente desceu a escadaria da rádio, o Cido com o Hilário na frente e eu atrás com a viola debaixo do braço. E a viola tinha uma capa, quando chegou no último degrau de baixo, eu escorreguei no último degrau, caí de costas e quebrei a viola. Falei, puxa vida, fiquei desesperado. Viola nova que meu pai me deu, um presente, viola boa, de marca boa. Fiquei desesperado. Aquele dia estava marcado para depois do programa a gente ia visitar um amigo nosso em Limeira, o Florindo Mesquita, que morava aqui em Cordeirópolis também, lá na vila, e ele cantava com a irmã dele, com a Odete Mesquita. E ficou combinado depois do programa para a gente ir em Limeira, ir lá na casa dele, lá em Limeira. Nós fazíamos o programa e depois na casa dele de tocar umas violas lá, sabe? Mas naquele dia eu fiquei tão desesperado quando quebrei a viola que esqueci até disso, saí desesperado na frente, correndo para a estação, e o Cido e o Hilário atrás de mim. Eu não vi a hora de chegar aqui em Cordeiro, aqui da minha casa, e contar para o meu pai que eu quebrei a viola. Coitado, comprou com tanto carinho a viola, Eu cheguei aqui, contei para o meu pai, e falei, o que vai fazer, Quebrou a viola, Daí nós resolvemos, eu com o Brásio, ir para São Paulo e comprar um casal de violão, 2 violões, um para mim e um para ele, na fábrica Delvecchio, em São Paulo. Nós fomos lá, escolhemos 2 violão bons, da marca Delvecchio, e a gente continuou cantando na Rádio Limeira. O Coleira tinha um programa à tarde, na rádio também, de domingo à tarde, de cedo a gente cantava em Limeira, no programa do Canoeiro, e à tarde a gente cantava lá no programa do Coleira, na Rádio Clube Ararense, 1h da tarde, que ela era Coleira, Campinho e Vicentino, o trio dele, sabe? E a gente fazia isso, cantava cedo em Limeira, de domingo e de tarde em Araras. E o Coleira fez um festival de violão, aliás, festival de sertanejo ele fez. Inventou de fazer um festival sertanejo com as duplas da região. E as duplas que iam ser classificadas, as 12 duplas, ia ter direito a uma gravação na Brasidisc em São Paulo,
A Brasidisc é do filho do Mariozan, do Osmar Zan. E nós participamos desse festival de viola, cantamos lá, foi vários domingos, e fomos classificados para gravar. Então nós gravamos essa coletânea na Brasidisc, com 12 músicas, uma música de cada dupla, né? E depois a dupla que vendesse aí, por exemplo, era LP, daqueles grandão, sabe? Cabia 12 músicas, o LP, aqueles bolachão. E nós fomos, depois nós fomos para São Paulo, gravamos. Aquele tempo o estúdio não era que nem hoje em dia, né? Hoje é estúdio, você leva a música no estúdio, o maestro lá do estúdio, ele coloca o violão, violino, sanfona, contrabaixo, tudo, ele monta a música com piano, instrumento, depois então você vai colocar a voz, né? Agora, o estúdio. Mas naquele tempo não tinha estúdio aqui na região, não tinha, é só em São Paulo e em Campinas que tinha estúdio de gravação. Agora a gravadora mesmo só em São Paulo. E nós fomos gravar em São Paulo, naquele tempo, o estúdio, ele tinha um microfone que descia do forro, era grandão assim, ó, de qualidade. Descia do forro, então eu com o Brás e eu com o Ciro Calef ficamos no meio, né, para gravar a voz. Aquele tempo não tinha contrabaixo, era rabecão, aqueles grandão, sabe? Rabecão assim, num canto, a sanfona do outro violão, do outro viola, certo? E a gente mandava a brasa, gravava tudo numa vez só. Errava, voltava e gravava outra vez, até acertar. Aquele tempo era assim. Hoje é mais fácil, né? Hoje o computador afina a voz do cantor, tudo, né? E daí nós vendemos 50 discos, né? Quem vendia 50, a dupla que conseguisse vender 50 LP, tinha direito a voltar para gravar mais 2 músicas, fazer outra coletânea com 2 músicas. E nós conseguimos vender 50 LP e voltamos lá, gravamos mais 2 músicas. É. E foi assim. Daí, e carnaval também, carnaval eu cantei muitos anos, carnaval. Cantei 20 anos carnaval, sabe? Eu cantava com o João Kille, ele tinha uma banda que fazia carnaval, então ele me contratou para fazer carnaval com ele. Tinha os 2 filhos dele, o Fred e o Zé, que tocava a sopro, e ele também. E eu cantei muitas vezes o carnaval aqui no Cordeiro Clube, naquela época. Tinha o matinê, tinha carnaval de sábado, domingo, domingo de manhã, segunda, terça de manhã e terça à noite. Eu fazia dava 6 serviços, né? E eles tocavam 4 vezes a música no sopro e eu cantava mais 4 vezes. E depois, né, eu cantei muito tempo aqui no Cordeiro Clube, no Princesa Isabel, e Tirapina. Depois o maestro de Rio Claro, o maestro de uma banda de Rio Claro, o Mário Florim, ele me contratou para cantar com ele na banda dele em Rio Claro, lá nos veteranos. Então eu fui lá, ensaiei com o Mário Florim, com a banda dele também, e fiquei muitos anos meu, lá no Clube dos Veteranos em Rio Claro. O Mário Florim, os irmãos dele, a banda boa, até o Vaninho tocava também junto com a gente lá. E a gente fazia em Tirapina, fazia em Analândia, Araras, Limeira, Rio Claro, toda a região. A gente cantava carnaval. Daí eu montei também um conjunto meu mesmo, para fazer baile show, chamava a Banda do Vado, que eu era o vocalista, né? Fazia guitarra e vocal, o Hilário fazia acordeão e teclado, o Mané fazia bateria e o Orandi fazia violão. Então fizemos muito show, muitos bailes em toda a região por aqui, fazia show em lanchonete, cantei muito, sabe? E eu gostava muito de compor também. Eu compunha desde os meus 10 anos de idade, 12 anos de idade, eu fazia música, cantava, sabe? E depois eu entrei na rádio, quando a rádio Índia FM começou, aqui em Cordeirópolis, eu comecei junto com a rádio. Fui contratado para cantar, para fazer a locução da rádio, fazer um programa de sertanejo.
E eu fazia um programa de domingo, ficava, lotava de gente, fazia uma festa de domingo lá. Eu fazia o programa sertanejo, dava prêmios, sabe? E muita gente, acho que ia umas 50 pessoas por domingo lá para assistir o meu programa, ao vivo. A turma gostava. Recebia muitos telefonemas, muita gente assistiu no rádio, daí gostava da gente, sabe? E quando completou 10 anos do meu programa de rádio da Indy FM, né? Era Independência FM, Indy FM, né? Quando completou 10 anos do meu programa, eu resolvi fazer um show comemorando os 10 anos de programa aqui no Ginásio Municipal de Esportes, aquele tempo. Até o Vixson foi lá e registrou também, fez a filmagem, sabe? E está registrado aí, aqui no Vixson. E contratei as duplas sertanejas para fazer um CD ao vivo aqui no ginásio. Cantar ao vivo e fazer um CD em homenagem ao meu programa dos 10 anos. Eu contratei as duplas sertanejas, fui lá em Guararema, emprestei um gravadorzinho do Victório, do Vixson naquela época, gravadorzinho de fita naquela época, hein? A prefeitura me deu o carro, fui lá em Guararema, na casa do João Pacífico. Ele gravou várias vezes, teve a paciência, coitado de João Pacífico, né? O saudoso João Pacífico. Ele gravou várias vezes, repetido a declamação da Cabocla Teresa, para a gente colocar no estúdio, para fazer a gravação. E a gente chegou no dia do show, lotou de gente. Eu coloquei mais de 3 mil pessoas no ginásio naquela época lá. E muitas duplas, Ferrete, Jacó e Jacozinho, Lady Laura, muitas duplas de São Paulo, eu contratei para vir ajudar a fazer o show. Fizemos um CD intitulado Entre Amigos, com 2 músicas de cada um. Teve as duplas da região aqui que eu convidei também, dupla de Campinas, tudo. E fizemos esse CD aí, Entre Amigos. E assim eu fiquei 24 anos na Indy FM, 24 anos fazendo programa sertanejo na Indy FM. E eu sempre pedi a Deus também, eu compunha desde criança, eu sempre pedi a Deus para dar pelo menos uma música para mim conhecida do grande público, sabe? Que a gente fazia música, às vezes fazia música e ficava por aqui mesmo, né? A gente cantava. Mas graças a Deus eu tenho várias músicas gravadas, com um artista aí, com o Craveiro Carvinho, tenho com o Valdir Misael, tenho com o Dani Diego, e muitas duplas sertanejas gravaram as minhas músicas. E eu consegui, graças a Deus, me deu uma inspiração, e eu escrevi uma música chamada Prece a Nossa Senhora. E eu tive muita sorte, que Deus iluminou, o Divino Espírito Santo me iluminou a cabeça, eu fiz essa música, mais ou menos em 20 segundos eu fiz a música. Escrevi sem parar essa música. E depois eu cantei essa música na Aparecida do Norte, Prece a Nossa Senhora, e o padre Reginaldo Manzotti ouviu essa música e gostou. Então ele pediu para mim, para ele gravar essa música. Falei, claro, né? Puxa vida, para mim é um grande prazer, o que eu esperava na vida. Era uma música gravada aí, reconhecida do público. Daí ele contratou a Elba Ramalho para gravar essa música junto com ele. Aí eles gravaram a Prece a Nossa Senhora, e foi lançada pela Som Livre, junto com artistas famosos, né? Luan Santana, um monte de conhecidos, né? De cantores conhecidos, que entrou nessa coletânea também. Então Deus me deu de presente essa música Prece a Nossa Senhora, que veio a ser lançada, né? Foi lançada pela Som Livre, com o padre Reginaldo Manzotti e Elba Ramalho. Está em todo o Brasil, até em outros países está também essa música, com a graça de Deus, né? E naquele tempo ainda, quando era moço, a gente lembra que a gente ia na praça aqui, no Coreto, sabe? Aquele tempo tinha a banda do maestro aqui, que tocava no Coreto à noite. Lá a gente ia lá ver a banda tocar, e depois tinha o serviço de alto-falante, aquele tempo lá.
E tem a praça, a gente ia lá para arrumar namorado, né? E os homens, os moços viravam de um jeito e as moças viravam do outro. Então a gente ia lá, fazia praça, dava uma olhadinha para quem a gente achava que gostava, na outra passagem dava outra olhadinha. Quando a gente queria, a gente ia lá no serviço de alto-falante, no coreto, e pedia para tocar uma música para fulano, que tem uma blusa vermelha, que tem um sapato branco, essas coisas, sabe? Para identificar a pessoa. Alguém oferece para alguém que tem uma blusa azul, sabe? Assim. Aquele tempo. Então a gente rodava, os homens do lado, a mulherada do outro. E quando a gente via que a gente gostava da moça e a moça gostava da gente também, estava olhando, né? Bateu aquele clima, a gente parava numa saída, que tinha várias saídas, né? Ia rodando. Então a gente parava numa saída, a hora que a moça passava naquela saída, a gente fazia assim com a cabeça. A moça vinha e a gente saía namorar. Primeira vez, namorava, ia, sentava num banco da praça, lá ficava namorando, né? E era gostoso, a música daquela época também. Recordações boas que a gente tem. Então, naquele tempo, no serviço de alto-falante, trabalhava lá o Léo Batista. Cheguei a conhecer o Léo Batista. E depois ele foi para São Paulo, né? Na Globo. O Lelo Moraes também trabalhava, fazia locução lá. O Ivair Cabrini, era um grande amigo, todos os amigos da gente também faziam o serviço de alto-falante. Tinha o Alcir Calani também, parece que trabalhava lá, sabe? Ele gostava. Tinha o Sebastião também. O Sebastião, irmão do Maurílio, do Milton Silva, também trabalhava lá. Tinha uma voz boa, uma voz grossa. E assim, né? E agora, com muito prazer, muita satisfação, eu tenho meu programa de rádio, na Rádio Veracruz FM. Já faz quase uns 10 anos já que eu estou na Veracruz FM, com muito prazer. E faço um programa lá sertanejo das 6h30 da manhã até as 8h, com muito carinho. Recebo muitos telefonemas, muita gente liga para mim e é isso. Contei a minha história e também eu quero agradecer de coração à Prefeitura Municipal, a Secretaria da Cultura também, tá? Agradeço o Vixon também, que me convidou para fazer essa gravação, contar um pouco da minha estrada, das minhas andanças por aí. E também o Felipe, meu sobrinho também, tá? Pela linda gravação. Obrigado a todos e até mais.